Boa noite. Abre suas Bíblias, por gentileza, em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. É um privilégio sempre estar servindo o nosso Deus e assim podemos compartilhar a sua palavra. Aqueles que já acharam, por gentileza, que fiquem em pé, nós vamos ler o 11 ao 19, somente são 9 versículos. Então, por gentileza, irmãos, que ficamos em pé para a leitura da palavra de Deus. Lucas 17, 11, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, mais uma vez nós lhe damos graças por esse tempo e também pela sua palavra. Pedimos sabedoria e entendimento sobre ela. Me ajuda, Senhor, com as palavras que possam ser entendidas da melhor forma. E assim o Senhor me usa como instrumento nas suas mãos para a honra e glória do Senhor. Nós lhe damos graças por tudo, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Aqui, então, nós temos um quadro aqui, que são os 10 leprosos, a cura de 10 leprosos. E esse quadro, realmente, ele vai demonstrar para nós um sofrimento e dor com essas pessoas que assim se encontravam. Então, em seu ministério de Jesus, sempre ele encontrou necessitados, enfermos e oprimidos. Em todas as ocasiões, ele mudou a vida daqueles que invocaram o seu socorro, até mesmo na cruz. Vamos mais umas páginas para frente, Lucas 23, verso 42 e 43. 23 e 42 e 43 diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele momento, aquele homem sentiu a necessidade e reconheceu Cristo como Salvador. Então mesmo, até no leito de morte, irmãos, nós podemos chegar ao arrependimento e assim convidar Cristo para ser o nosso Senhor e Salvador. Primeiro ponto: excluídos da sociedade. Saíram ao encontro, Jesus defrontou-se com um quadro de dor de 10 leprosos, unidos pelo sofrimento, foram ao seu encontro pedindo-lhe que os curasse. Então aqui nós encontramos, como eu disse, 10 pessoas, assim, tinha mulheres juntos. Não fala, mas eu creio que tinha talvez esposas, né? Um casal que estavam assim com essa lepra. E essas pessoas foram até a Jesus. No Levítico 14, 2 a 4, vocês não precisam ir lá, mas também se quiser, Levítico 14, 2 a 4,
Esse é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 14, 2-4 diz assim: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tornem se tomem 2 aves vivas e limpas, um cedro e carmesim e isopo. Eu quero ler novamente na outra versão, na NVT, que diz assim, ó: são estas as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação, usando 2 aves vivas, cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo. Jesus curava, e os médicos atestam a cura. Aqui nós podemos ver este quadro que Jesus fazia a cura, e esses sacerdotes, eles precisavam testar a cura. Então, a pessoa precisava se apresentar aos sacerdotes para que eles vejam que eles estavam totalmente curados daquela lepra. Então, indo eles, ficaram limpos, e eles obedeceram, e no caminho viram que estavam limpos. Mas aqui também nós podemos observar, irmãos, 2 pontos fundamentais. Primeiro ponto fundamental: fé na palavra de Cristo. E o outro ponto é obediência à vontade e à ordem de Cristo. Então, fé e obediência são fundamental, são essencial para a nossa vitória. Então, precisam andar juntas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós temos fé em Cristo, nós devemos, assim, obedecê-lo. E esses homens fizeram. Cristo só falou: ide, e eles assim obedeceram e foram. Isaías 59, 2, diz assim: foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando, João 1, 29. João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só o sangue de Jesus que tira a lepra do pecado, somente o sangue de Cristo que purifica todo o pecador. Segundo ponto: restituídos à sociedade. Então, aqui eles já tiveram um outro quadro, já restituídos à sociedade. Um remédio bem simples, mas eficaz. É fé e obediência. Cristo moveu-se de compaixão e apenas disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Porque ir ao sacerdote a lei exigia, e os sacerdotes os declaravam imundos, e só eles também o declaravam limpos. Então, eles precisavam chegar à presença desses homens, dos sacerdotes, para que assim eles venham ser analisados e também possam assim restituir a sua comunhão com os demais. A lei os considerava imundos. Levítico 13, 45, quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: imundo, imundo, ou impuro, impuro. Eram separados da sociedade e viviam fora da cidade. Então, esses homens eram separados
da comunidade, eles tinham que viver fora da cidade devido à questão que se encontravam com essa lepra. E Levítico 13:46 também diz que enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado, fora do acampamento. Não podiam se aproximar das pessoas, ficavam longe, e a lepra era incurável. Aqui, meu irmão, nesse trecho, faz-me lembrar a situação que nós passamos no passado, a questão do Covid. A igreja se encontrava fechada, nós não tínhamos nem comunhão com os nossos parentes, muitos comércios se fechou, até mesmo o mercado, eles recebiam pessoas com limitação, né? Um da família teriam que ir só para buscar os alimentos. Então, nós estávamos separados da comunhão que nós tínhamos antes, e nós nunca imaginava que isso poderia acontecer, e assim aconteceu. Podemos imaginar a questão desses homens, assim, eu creio, no meu pensar, que eles só estavam esperando a morte, porque era uma doença incurável. Então, eles só podiam esperar a morte, não tinham esperança, mas eles encontraram essa esperança em Cristo. Jesus tem misericórdia de nós. No verso 13, eles gritam, né? Jesus tem misericórdia de nós. Seu sofrimento físico e moral eram intensos. Só Jesus podia socorrê-los. Como a lepra, o pecado exclui o homem da comunhão de Deus. Então, mais uma vez, nós entendamos que o pecado, ele destrói, vamos usar esse termo, a comunhão com o nosso Deus. Nada adianta nós orarmos, pedirmos, se nós não confessarmos os nossos pecados. Em 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, destituídos, separados, estão da glória de Deus. Então, nós devemos, irmãos, dar o passo a se aproximar de Cristo. Terceiro e último ponto, a hora da gratidão. Um deles voltou, glorificando a Deus em alta voz. No verso 15, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Antes de ser curado, não glorificava a Deus, mas agora o faz em alta voz. E caiu a seus pés, dando-lhe graças. No verso 6 também, ele fala, dando-lhe graças, esse samaritano. Era um samaritano que voltou para agradecer a Jesus. Foi humilde e grato. Outra coisa que nos falta é humildade e gratidão, irmãos, pelo que Deus tem feito em nossas vidas. E nós sabemos, encontramos muitos que não têm a questão de, ou não demonstra a humildade e gratidão ao nosso Deus. Humildade e gratidão são marcas da salvação. Então, elas são marcas da salvação. E outros 9 judeus foram ingratos. Muitos pedem a bênção. Pedem, não é perdem. Muitos pedem as bênçãos de Deus, mas quando as recebem, não agradecem. Então, também, mais nesse momento que muitos, né, de nós, às vezes, recebemos as bênçãos de Deus, mas não voltamos, não agradecemos a Deus, não chegamos na igreja para agradecer a Deus e mandamos mensagem.
Então, essa área de domingo de manhã, esse tempo de domingo de manhã, quanto às bênçãos, que ali é momento de nós contarmos o que Deus tem feito nas nossas vidas. E onde está os 9? Que no verso 17 diz: E respondeu Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Aqueles que contam as estrelas conhecem cada um de nós. Deus espera que os salvos glorifiquem em tudo, que nós podemos aprender como os samaritanos. Então, Deus conhece cada estrela, conhece as estrelas quanto conhece cada um de nós. Não há enfermidade que Jesus não cure. Não há pecado que ele purifique. Queres ser purificado? Precisa chegar a Cristo. Fosse limpo, dá-lhe graças. É um dos 9, se arrependa e agradeça a Deus. Eu quero fazer, irmãos, aqui uma breve ilustração do que nós ouvimos essa noite. Aqui eu tenho 2 grupos de pessoas. Pessoas que são salvas e hoje, pelos seus desejos, estão separados da comunhão com Deus. E outros aqueles que ainda rejeitam Cristo. Então, são 2 grupos de pessoas. O que essas pessoas, ambos, precisam fazer? Elas precisam de, passo a passo, chegar até Cristo, onde Ele está esperando. E assim, essas pessoas vão receber abraços, cura, ser cuidado por Ele e ser transformado por Ele. Vão receber a salvação. Então, basta cada um de nós darmos, ou das pessoas assim que ainda não têm Cristo, Ele agarra, Ele tem poder, tem força. Basta a cada um tomar a sua decisão para a salvação e para também transformação, a comunhão com Deus. Transformar a sua vida, a comunhão para com Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós somos gratos pelo seu amor, graça e misericórdia para conosco. Nós conhecemos tantas histórias de homens que sofreu sobre as suas vidas, mas confiou no Senhor, teve fé e obedeceu ao Senhor. E assim, Pai, que o Senhor nos ajuda a cada dia, a cada momento, a tomar as decisões que venham glorificar o Senhor, que venha, assim, mudarmos, Senhor, o nosso jeito de pensar, de agir e também de ter ações que agradam o Senhor, que glorificam o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso Salvador, por tudo que assim Ele o fez por cada um de nós, para a humanidade. Que venham, Senhor, abrir olhos, mente e coração para chegar e receber a salvação que somente é em Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento, pelo privilégio.
lhe damos graças, Pai, por tudo e é o que lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.